Vamos ouvir agora, alternando, um professor da Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela USP também, o professor Fernando Menezes de Almeida. Muito obrigado, senhor presidente, ministro Luiz Felipe Salomão. É uma grande honra estar nessa oportunidade me dirigindo às senhoras e aos senhores. Eu agradeço de início aos organizadores desse evento, o ministro Gilmar Mendes, querido amigo professor Carlos Blanco de Moraes, o próprio ministro Salomão, por essa oportunidade. E deixo registrado aqui também, deixo registradas minhas homenagens ao querido professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, meu professor, pioneiro nas relações luso-brasileiras na área do direito, que se mantém até hoje e que circunstancialmente na edição desse evento não pôde estar presente, mas que é personalidade sempre marcante, sempre presente em outras iniciativas. Cumprimento o ministro Mauro Campbell Marques, a professora Alexandra Leitão, a doutora Aline Miranda. Uma grande honra compartilhar essa mesa com os senhores. O tema proposto para esse ano, como aliás já ressaltado pelos que me antecederam, me parece perfeitamente sintonizado com um sentido de realidade. O tema geral deste fórum, né? Esse fenômeno da digitalização, se por um lado não é novo, por outro lado, ganhou muito recentemente, eu diria, ganhou especialmente pelos tempos da pandemia, uma dimensão aceleradamente nova. Né? Nós estamos falando de fenômenos que se acentuaram, possibilidades cotidianas da interação com o digital que se acentuaram, possibilidades altamente sofisticadas de novas tecnologias que despontaram desde então. Enfim, parece que nesses últimos 2, 3 anos, ou até menos que isso, adensou-se significativamente a interação do humano, das sociedades com o mundo digital. E, ao mesmo tempo, os contrastes todos já destacados e muito bem destacados, até não ousaria voltar a essa explicação pelos palestrantes que me antecederam, os contrastes geracionais, os contrastes sociais, os contrastes econômicos que acompanham essas grandes mudanças, né? Alguns números podem até ser ilusórios. O ministro Mauro Campbell já ilustrou isso perfeitamente. Se, por um lado, por exemplo, lidando com dados do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, se praticamente todos os domicílios têm acesso a um smartphone, não digo todos os indivíduos, mas todos os domicílios, o índice é 99,5%. Por outro lado, isso esconde falta de acesso à rede, falta de acesso a planos econômicos para que o smartphone funcione, falta de modelos mais atualizados de smartphone. Enfim, nós estamos num mundo em transição em que, se, ao mesmo tempo, caminha rapidamente para a inclusão digital, ainda há um espaço enorme de falta de inclusão digital, né? Bom, e não é o nosso tema, mas ao mesmo tempo que se acelera o foco na percepção do digital, alguns outros serviços muito básicos não podem ficar esquecidos por isso, né? Por exemplo, saneamento básico, né? Tem muito mais acesso a smartphone, o domicílio brasileiro, do que acesso a tratamento de esgoto, mas digamos, isso é outra questão. Bom, feita essa introdução, eu proporia dar desenvolvimento à minha fala, procurando ser bastante breve, em dois momentos, sempre com foco no tema do painel, né? De um lado pensando em políticas de inclusão digital, de outro lado pensando nessa interface do Estado com o cidadão por meio dos serviços digitais, né? E o próprio Estado organizando a sua máquina de modo digital, né? Então essas duas dimensões. Mas eu trataria duas partes. De um lado, a partir de um dos diagnósticos desse relevante estudo, já destacado pelo ministro Mauro Campbell, que o Tribunal de Contas da União do Brasil fez sobre todos esses temas, demonstrando que um grande problema no Brasil é
uma espécie de desorganização federativa para o bom e eficiente tratamento dessa questão. Certos conflitos federativos nessa matéria. Então, um primeiro ponto que eu mencionaria seria esse. E um segundo ponto, mais entrando em conteúdo da ideia de um direito à inclusão digital e serviços digitais, eu abordaria uma noção de serviço público na interface com o digital, especialmente com o exemplo do serviço educacional, sabendo que a doutora Aline dará continuidade a aspectos dessa matéria. Então, muito brevemente, assuntos relativos à Federação Brasileira e competências para isso. Não vou tomar o tempo do auditório fazendo considerações genéricas sobre o sistema brasileiro de repartição de competências, perfeitamente conhecido por todos. Mas apenas lembro, para que haja um ponto de partida para o argumento, que a Constituição brasileira trabalha com um sistema bastante complexo de repartição de competências, olhando de um lado competências legislativas e de outro competências de execução, mas não aplicando os mesmos critérios para repartir competências legislativas e competências de execução. Olhando competências que, por vezes, são indicadas por critérios de ramos do direito, por exemplo, legislar sobre o direito civil, por vezes são tratadas por institutos jurídicos, por exemplo, legislar sobre desapropriação, ou por vezes são critérios extraídos da vida da natureza, da vida social, por exemplo, águas e florestas. E todos esses critérios sobrepostos ainda convivem com competências que são privativas da União e competências que são compartilhadas entre todos. Esse cenário, que eu insisto, não vou detalhar, leva a situações não muito simples, em que, para dar exemplos mais próximos de onde quero chegar, via de regra, a execução de uma tarefa por administração pública dos entes descentralizados depende de normatização federal. Ou há muita dúvida sobre o limite em que a norma legislativa federal condiciona a atuação administrativa de estados e municípios. Me permitam ser um pouco mais claro sobre isso. Que competência legislativa da União faça com que normas gerais em matérias de competência concorrente se apliquem a estados e municípios, normas gerais feitas pela União, ninguém discute. Obviamente, que competências legislativas privativas da União valham para todos os âmbitos do país, inclusive os indivíduos, ninguém discute. Mas existe uma zona que eu diria não deveria ser de dúvida, mas que causa problemas na prática, que é a interferência a título de competência legislativa da União sobre a organização administrativa dos serviços por parte de estados e municípios. Por quê? Vendo esse fenômeno por outro ângulo, não existe nada na Constituição Federal do Brasil que permita um raciocínio análogo ao das competências legislativas concorrentes, ou seja, norma geral da União valendo para estados e municípios, em matéria de competências de execução. Quero dizer, não existe nada na Constituição brasileira que permita que decisões normativas administrativas da União vinculem administrativamente as administrações de estados e municípios. Não existe uma espécie de competência concorrente para regulamentos. Não existe um decreto federal que interfira com a decisão administrativa dos futuros regulamentos a serem feitos por estados e municípios. No entanto, essa é uma zona nebulosa em matéria, por exemplo, do que se progressivamente tem pretendido normatizar no plano federal sobre serviços públicos. Tipicamente, é um campo propenso para essa espécie de conflito. Eu vou chegar naturalmente nos serviços públicos digitais, mas falo dos serviços públicos em sentido amplo.
Não existe, no sistema de repartição de competências da Constituição brasileira, alguma espécie de competência geral para legislar sobre os serviços públicos. Existe, sim, por exemplo, competência para legislar sobre concessão de serviço público, norma específica da Constituição, do artigo 175. Existem competências para legislar sobre certos serviços públicos em espécie, que sejam serviços públicos da União, ou, em alguns casos, até serviços públicos de estados e municípios. Mas não existe uma previsão de uma competência genérica de uma disciplina de serviço público em abstrato. Por outro lado, não há nada que impeça que se legisle sobre o serviço público. Recentemente, por exemplo, a União Federal adotou, no ano de 2017, uma lei geral sobre serviços públicos. E uma lei geral que se pretende aplicável a estados e municípios. Uma lei geral que eu não diria inconstitucional por isso, até porque é suficientemente ampla e genérica, de modo até a se supor uma espécie de espelho do serviço público como direito fundamental. Eu não chegaria a dizer que existe um direito fundamental ao serviço público. Esse enquadramento formal de direito como direito fundamental tem que ser levado a sério e tem que ser tratado com parcimônia, até porque há consequências jurídicas específicas desse enquadramento. Mas que a Constituição assegure direitos correspondentes a serviços públicos, me parece bem, a justificar uma intervenção legislativa da União. Mas não a justificar que, a título de legislar sobre um Código Geral de Serviços Públicos, a União diga como estados e municípios devam organizar as suas próprias administrações para prestar serviços públicos. Pode surgir daí uma espécie de déficit de legislação de estados e municípios em matéria de serviços públicos. Ou, olhando mais especificamente para o nosso caso, em matéria de serviços digitais. Pode surgir daí aquilo que o relatório a que eu me referi, elaborado pelo Tribunal de Contas, aponta como uma espécie de desarticulação federativa nessa matéria. Vejam, não estou fazendo aqui juízo de valor sobre as opções de repartição de competências da Constituição Federal, nem fazendo juízos de valor sobre melhor centralizar ou melhor descentralizar. Eu, particularmente, tenho uma visão amplamente favorável a descentralizar, a uma leitura descentralizada da federação. Mas estou tentando apenas traçar um panorama. Passo agora, então, e muito rapidamente, para aquele segundo enfoque que eu anunciei para essa exposição, né? Olhando para os serviços digitais, visto esse panorama de repartição de competências. A lei a que eu me referi, que é a lei número 13.460, de 2017, dispõe sobre a participação e proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos na administração pública. É uma lei da União, como eu disse, com alcance nacional. Aliás, essa lei diz explicitamente, eu estou me referindo aqui ao parágrafo 1º do artigo 1º, o disposto nesta lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 37. Mas o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 37 não dá essa competência para a União, senão para disciplinar formas de participação do usuário na administração e reclamações relativas aos serviços. Não é uma competência genérica para legislar sobre o serviço público em abstrato. Mas essa lei, e eu reputo positivo o que a lei diz, afirma entre os direitos do usuário, artigo 5º, inciso 13, aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos, propiciar melhores condições para o compartilhamento de informações. Ou, artigo 6º, Artigo 6º, inciso 6º, obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação de serviço, assim como sua disponibilização na internet, especialmente sobre uma série de tópicos que devem constar da internet.
Passo a fazer uma ilustração dessa mesma ideia por meio de uma lei ligada ao direito à educação. Até porque a educação está por trás justamente desse fenômeno no viés educação digital. E bem mais recentemente, uma lei, também lei federal, a Lei 14.533 de 2023, veio dispor sobre a Política Nacional de Educação Digital, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas, ao mesmo tempo, apresentando essa política com 4 eixos fundamentais: inclusão digital, educação digital escolar, capacitação e especialização digital e pesquisa e desenvolvimento em tecnologias. Eu não vou desenvolver os detalhamentos desses 4 eixos, se não mencionar que essa lei igualmente incluiu na LDB a definição de educação digital, que vem, diz a lei, acompanhada da garantia de conectividade em todas as instituições públicas de educação básica e superior, conectividade à internet de alta velocidade, etc., etc. Enfim, vejam que, nesse contexto de legislação sobre serviços públicos, e especificamente de legislação sobre o serviço de educação, há, muito recentemente, um forte ganho de consciência da importância da inclusão digital e da própria educação digital. Eu concluo, admitindo que tendo passado já 1 minuto e meio do meu plano original de falar 15 minutos, mas eu concluo que, ao mesmo tempo que todo esse fenômeno é constatado, é celebrado, e dele devemos tirar as melhores consequências, temos que ter as atenções e o respeito a pessoas que nessa transição tecnológica e transição geracional possam restar excluídas. Excluídas não apenas por falta de acesso à infraestrutura ou por falta de acesso econômico, mas excluídas geracionalmente. Excluídas talvez até por convicção de foro íntimo, de não querer valer-se de certos serviços, digamos, desumanizados, como a professora Alexandra bem notou. Este é um grande desafio e, no entanto, eu concluo esta minha fala num tom que seguramente deixa no ar uma ausência de conclusão, mas um tanto propositadamente, porque havia estabelecido entendimentos com a doutora Aline que iria falar na sequência dessa minha exposição, para que esse mesmo tema continue desenvolvido pela fala que agora ela apresentará a esse auditório. Muito obrigado.